Graça e paz, meu irmão. Nessa tarde, nesse dia chuvoso, eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: você que pensa que sabe muito, sabe menos do que a graça. Esse é o título, porque nós encontramos muita gente que fez teologia, fez aí bacharel em teologia, são considerados doutores do Evangelho, com grande conhecimento, homens que conhecem este livro de capa a capa. E eles se aprofundaram muito no conhecimento, eles fizeram mestrado, como eu estudei, me aprofundei e fiz dezenas de mestrados, teologia, escatologia, hermenêutica, foi a primeira coisa que eu fiz. E li muitos livros de biografia de pastores internacionais, pastores aqui do Brasil, como abrir esses famosos, esses pastores com fama, com aí grande nome no meio evangélico. Eu estudava a vida deles todos, eu ouvia por mais de 40 anos, desde os anos 70, que eu estou aí me envolvido com este povo e aprendendo. E hoje Deus me abriu o entendimento e eu passei a conhecer a verdadeira graça de Cristo. Você, meu irmão, que é daí do Maranhão, estado maravilhoso, Piauí, o Pará, muitas vezes, mais de 10 vezes eu estive no Belém. Eu gostava de estar aí, sempre eu fui caminhoneiro, eu vivi muito na estrada, aí no Ceará, Alagoa, aí no Pernambuco, todo esse estado. Eu estive aí em várias cidades, aí nessa região do Nordeste. E hoje eu mando meu abraço para todos vocês. E o que eu quero falar para você nesse momento, a mensagem é essa: aquele que pensa, aquele que sabe muito, aquele que estudou, como eu me envolvi muito, me aprofundei muito no estudo, mas não sabia nada. Eu era especialista, me especializava em vários cursos, mas não sabia nada. Eu fui aprender com os simples pregadores da graça, esses homens que Deus deu a eles entendimento e conhecimento, porque Deus disse em Oséias 4:6, o meu povo erra por falta do quê? Por que meu povo está sempre tropeçando, sempre errando? O que falta neste povo? Falta o quê? Sabedoria? Não, não é sabedoria. Conhecimento. Conhecimento é que quando aqueles saduceus fizeram aquela interrogação a Jesus no capítulo 22 de Mateus, sobre os 7 irmãos que casou com uma só mulher. Casou o primeiro, morreu não deixando filho. Casou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 7º. E morreu também a mulher. E eles perguntaram: Senhor, no céu de quem ela será esposa? Do primeiro ou do último? Jesus disse: no céu não se casa e nem se dão em casamento, mas são todos como os anjos de Deus. Errai! Por quê? Vocês erram? Por falta do quê? Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que o povo erra. Você frequenta, meu irmão,
uma igreja há tanto tempo. Você chega na igreja, vem, aceita Jesus como Salvador. Você vai ali, aceita esse tal de Jesus como Salvador. E ele diz que seu nome está sendo escrito no livro da vida. No céu não existe livro. O nome que você tem aqui é terrestre, não tem nada a ver. Esse negócio de céu, esse negócio de rua de ouro, essas promessas, essas mentiras, essa teologia da prosperidade, que hoje virou uma febre, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em muitos países, como na Europa, em muitos outros lugares, na África, virou uma febre. A teologia da prosperidade. Enquanto eles enriquecem e você empobrece. Então é tudo uma enganação. É tudo uma mentira. Então, meu irmão, olhando para o título da mensagem, se você pensa que sabe muito, você sabe menos do que o povo da graça. Porque a graça, ela vem para orientar, alertar aqueles pela qual Deus está compadecendo por eles. Porque não é você, que tem muitos que se levantam contra os pregadores da graça. Tem muitos que criticam, zombam, ameaçam os pregadores da graça. Mas Deus não te quer na graça. Pronto. Deus não te quer na graça. Você pode ouvir a graça 10, 15, 20 vezes. Quanto mais você ouve, mais irado você fica. Por quê? Porque Deus não te quer. Nós conhecemos passagem, como Jesus disse, ali no capítulo 4 de São Marcos, ele traz uma ilustração, uma parábola. E essa parábola, ele fala, vendo, os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor prega em parábola? Ele diz assim, para que eles vendo não vê, ouvindo não ouve, para que eles não entendam e não se convertam. Pronto, eu não queria que eles se convertiam. Tem uma outra passagem que o apóstolo Paulo, parece que no capítulo 16, parece que capítulo 16 de Atos, Paulo chega numa cidade, ele é impedido de pregar ali. Impedido por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Não, aí você não vai pregar. Ele foi para outra cidade, foi impedido de novo pelo Espírito para não pregar. Mas ele chegou noutra cidade, aí Deus disse, nessa você prega, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E aí? Então, meu irmão e minha irmã, não é você. Talvez você acha, você até vem para a graça. Há muita gente que até começa a apreciar a graça, vem, deixa de dizimar, de ofertar, deixa, muitas vezes, de frequentar esses lugares e você começa agora a ficar em casa, ouvir os pregadores da graça, dali a pouco você chuta tudo. Você mete o pé no balde, chuta e volta para a religião de novo. Por quê? Porque você não foi chamado para a graça. Quando você é chamado para a graça, você aceita. Porque Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se gloria. Então a graça, ela vem sem merecer. É o que o povo que estava na lei de Moisés recebia graça. Assim, sem merecimento. Nos dias de hoje, o povo que está dentro dessas chamadas igrejas, aí essas igrejas famosas, igreja aí com grandes convenções, aí esses grandes reúnem milhões e milhares, ou até milhões aí de pessoas, tal de marcha para Jesus,
reúne aí mais de 1 milhão de pessoas fazendo caminhada, todo esse movimento. Para Deus isso não quer dizer nada. Porque 22:14 de Mateus, Jesus diz, muitos são chamados, mas pouco escolhido. Você sabe o que significa pouco? É como se você pegasse uma caixa de água de 500 litros, fosse ali, enfiasse uma caneca, tirasse uma caneca d'água. Como um saco cheio de feijão, de milho, você enfiasse a mão, tirasse uma mãozada. Muitos são chamados. E você está vendo aí, ó. Esse grande diz que no Brasil existe mais de 60 milhões de evangélicos. Mas Jesus disse no capítulo 22:14, pouco é os escolhidos. Quem são de Deus? São aqueles que Deus quer. Eu corri tanto, me esforcei tanto para alcançar o que eu queria alcançar. Eu queria ser o cara. Mas quando eu olhei, que eu conheci a graça, e na graça eu conheci o capítulo 9 de Romanos, versículo 16, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Então não é porque você quer. Então não adianta você se formar bacharel em teologia e querer ser autor de vários livros, escrever livros e mais livros e tanta coisa, fazer isso como é. Isso não quer dizer nada. Isso é lixo. A Bíblia diz, ali no capítulo 3, versículo 18 e 19 de Coríntios, ele diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Deus tem o sábio como louco. Deus toma a simplicidade, foi por isso que Jesus disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Quando os discípulos retornaram da viagem missionária e chegaram e disseram, no teu nome, nós vimos muitas maravilhas, muitos sinais. Então Jesus se alegrou naquele momento e disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos intelectuais, aos sábios, inteligentes, e revelasse aos pequeninos. Sim, Pai, porque isso é do teu agrado. Então não é porque você quer, porque no próprio versículo 15 do capítulo 9 de Romanos, eu compadeço de quem eu quero compadecer, e tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então, meu irmão, você que está aí, gravata, paletó, sua grande caminhonetona, seu carrão, carro blindado, ganhando seu dinheirão, tal, você para Deus não está fazendo nada. Você pagará o preço por tudo isso que você está fazendo. Porque Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Cair nas mãos do homem é fácil. Você corre a um advogado. O advogado vai lá e resolve o problema. Mas se você cair na mão de Deus, quem é? Não adianta. Os melhores especialistas não vai te tirar você de lá, daquela cama, daquele leito. Você cair nas mãos de Deus, ninguém consegue te arrancar das mãos de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Porque cair nas mãos do Deus vivo, somente as misericórdias dele. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, você que acha que sabe muito, professor da escola dominical, você que é superintendente da escola dominical, eu tenho conversado com professores da escola dominical, com teólogo. Eu fiz uma pergunta para um teólogo, para um professor de teologia. Ele não me respondeu. Por que não respondeu? Porque não sabe. Pergunta tão simples. Eu fiz. Ele não me respondeu. Eu fiz pergunta para professor
superintendente da escola dominical, uma perguntinha simples. Não me respondeu? Não responde. De onde viemos e para onde iremos? De onde nós viemos e para onde nós iremos? Depende não. Dá a sua resposta. Aqui não tem esse negócio de depende não. A sua palavra, nós vemos ali 5:37 de Mateus, a sua palavra seja sim ou não. O que passar disso é procedência do mal. Então você não tem que ficar indeciso. Então eu tenho conversado com muita gente. Muitos têm me perguntado. E eles falam assim, não, mas eu estou na igreja há 20, 30 anos. Eu nunca ouvi isso. Nunca fui ensinado isso. Eu já li essa Bíblia, como se diz, de Gênesis, Apocalipse, volto e leio, já li essa Bíblia várias vezes, eu nunca vi isso. Você não vê, porque você está cego. Os seus olhos só é iluminado quando Deus ilumina os seus olhos. Como diz Efésios capítulo 1, versículo 18. Deus abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, que é a nossa mente, e ilumina os nossos olhos, olhos espirituais, para você entender o mistério. Porque o Evangelho não é mistério. O Evangelho é revelação. É Deus revelar. Quando Ele revela, você passa a entender o que Deus quer de nós. Então, meu irmão, não adianta a sua sabedoria humana, o seu conhecimento, os seus anéis, os seus diplomas, tudo que você aprendeu, joga no lixo. Como aquela música que diz, joga no lixo. Joga isso no lixo, isso não serve para nada. Faz igual Paulo fez. Paulo comparou tudo como esterco. O que é esterco? O que é esterco, meu irmão? É o que Paulo comparou. Paulo tivesse comparado pelo menos como lixo, o lixo ainda se aproveita do lixo. O lixo hoje se separa, tira o plástico, tira o papel, tira, às vezes, alguma coisa que... Mas, e o esterco? O que é esterco? Esterco é fezes. É o que Paulo comparou. Tudo que ele aprendeu durante todo o tempo que ele viveu dentro do judaísmo. E ele veio aprender com o verdadeiro professor dos professores, Senhor do Senhor, Cristo ressuscitado. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão foi aluno. Salomão foi aluno do Senhor. Eis aqui quem é maior do que Abraão. Abraão não foi o pai da fé? Eis aqui quem é maior do que Abraão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, meu irmão, você pensa que você sabe. Você pensa que você tem sabedoria. Vamos abrir lá em tal lugar. Eu veio de Nova York um bacharel em teologia. E eu fui ver esse homem. Esse homem chegou com uma pasta. Todo mundo esperava. O cara é de Nova York. É bacharel em teologia. Deu nojo de ver o homem. O homem assumiu a tribuna e só lia papel lá em cima. Tirava um papel, lia, guardava aquele papel, pegava outro papel, lê papel. Por ler papel, qualquer pessoa do auditório podia chamar lá, vem aqui ler papel. É aqui, a gente vê. Eu estou cansado de ver esses professores de teologia, eu não vejo nada neles, nada. Eu prefiro muito mais ouvir uma canção bem cantada pelo irmão, pela irmã, tantos hinos bonitos, aí bem cantado, uma palavra gostosa, aí pelo simples irmão, pela irmã, do que ver esses caboclos, aí com esses anéis, com esses diplomas, aí se engrandecendo, se enriquecendo, dando curso, e tanta gente querendo aprender. Aprender o quê? Eles não têm nada. É tudo filosofia e teologia, farinha do mesmo saco.
é tudo coisas tiradas da sua própria mente. Isso veio lá da antiga Grécia e está até o dia de hoje enganando ao povo. Mas voltando e termino esta mensagem com esta palavra. Você que pensa que sabe, como aquela música do Roberto Carlos. Eu pensei que entendia de tudo, que eu sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Então é isso aí, meu. Quem sabe menos, sabe muito mais do que você. Porque você sabe letra. E a letra, conforme 3:6 de 2 Coríntios, a letra, ela mata. A letra, ela mata. O Espírito que vivifica. E Jesus disse no capítulo 6:63, as minhas palavras são Espírito e são vida. As palavras dele não é letra, não é tinta com papel. As palavras de Jesus é Espírito. E são essas palavras que está gravada dentro de nós, porque a boca fala do que o coração está cheio. Que Deus conceda esta graça sobre a sua vida. Eu vou parando por aqui. Fique com esta palavra. Que Deus te abra mais e mais o seu entendimento, para que você possa conhecer mais e mais a graça de Cristo e esquecer deste mundo religioso que está à nossa volta, porque a graça te espera de braços abertos. Graça e paz para todo. Goodbye, goodbye.